Uma entrevista hoje que merece ser lida, de Rogério Marinho no Globo. E não por acaso Marinho ganha voz, é um dos ministros desenvolvimentistas, ou seja, que tem uma visão de governo diferente da de Paulo Guedes. Não por acaso, imagino, né, Andresa? Ganha voz no momento em que Bolsonaro cada vez mais vai se inclinando para o desenvolvimentismo e deixando de lado o liberalismo de Paulo Guedes. O Andreasa vai comentar sobre essa entrevista e sobre esse momento. Bom dia, Andreasa. Fala, pessoal, bom dia. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né, Megali? Essa troca de pele, chamemos assim, mudança de pele do presidente Jair Bolsonaro. Muitos dirão, eu entre eles, que não tem mudança de pele nenhuma. Havia uma carcaça meramente eleitoral, uma fachada liberal, vendida como liberal, em tese, conceitualmente, eu falo isso há muito tempo, era uma mistura muito difícil, para não dizer impossível, entre a natureza reacionária do fenômeno bolsonarista e também, dado a origem militar, corporativista e desenvolvimentista, que isso se integrasse ao liberalismo econômico, a um projeto de reformas que depende de estabilidade, de chão estável, de previsibilidade, tudo quanto o bolsonarismo não oferecia. Veio a pandemia e essa incompatibilidade, ou melhor, a exposição dessa incompatibilidade foi acelerada, né? A pandemia criou uma nova convenção social, um novo pacto social, certamente não austero, certamente de vez para escantear qualquer projeto de natureza reformista que passe pela ideia, pela âncora de austeridade fiscal. A ascensão do Rogério Marinho é muito simbólica desse processo. A coluna de ontem foi dedicada, eu tô obcecado por esse assunto, eu acho que esse é o assunto do momento, essa transição, essa fase, Bolsonaro encontrando um veio competitivo para a reeleição em 2022. Ontem nós dedicamos essa coluna aqui a comentar a entrevista de Flávio Bolsonaro, senador da República, filho do presidente, a esse mesmo jornal O Globo, aquela em que ele diz que o Paulo Guedes, porque a pergunta era, o enunciado apresentava a oposição entre Paulo Guedes e Rogério Marinho, grosso modo, e perguntava ao senador, filho do presidente, de que lado ele estaria. Ele não responde objetivamente, mas responde. Ele diz que o Paulo Guedes vai ter que dar um jeito de arrumar mais um dinheirinho para a gente fazer as obras, para continuar as reformas, obras de infraestrutura, né? Concluir obras que estão iniciadas, nada a ver com reforma, deixar a reforma de lado. E aí hoje temos a entrevista do Rogério Marinho no mesmo jornal O Globo, que diz basicamente o seguinte: recebi uma missão do presidente de ter um olhar todo especial para o Nordeste. Vejam como o discurso do Rogério Marinho, essa força em ascensão, se articula com o que disse Flávio Bolsonaro antes. E aí é o seguinte, Flávio Bolsonaro é Jair Bolsonaro. Quando Flávio Bolsonaro fala, não quero esvaziar o sujeito de individualidade, pelo amor de Deus, mas em matéria política, quando Flávio Bolsonaro fala, quando Eduardo Bolsonaro fala, quando Carlos Bolsonaro fala Jair Bolsonaro. Em matéria política, é assim. E Jair Bolsonaro é alguém que é cada vez mais Rogério Marinho. Rogério Marinho encarna esse momento de virada de maré, de oferta a partir da oportunidade pandemia, porque eleitoralmente muita gente no governo entende a pandemia como uma oportunidade para mudar o rumo. Bolsonaro identifica nesse movimento a sua chance, e aí acende junto com o Rogério Marinho o Centrão. Essas coisas não são à toa, O Rogério Marinho é o principal agente político, articulador do casamento governo Bolsonaro e Centrão, que tem tudo a ver com essa agenda desenvolvimentista, que tem tudo a ver na prática com esse novo movimento do presidente Jair Bolsonaro de associar a sua agenda a uma agenda de inaugurações de obras, de viagens, sobretudo pelo Nordeste. Temos aí uma identificação do futuro. Vejam aqui o que diz o Rogério Marinho. O presidente Jair Bolsonaro tem nos orientado para que as obras não sejam paralisadas. É o mesmo discurso do Flávio Bolsonaro. Ou seja, Paulo Guedes, aquele que serviu de carcaça... Eu acho que o Paulo Guedes está até à vontade, tá, nessa história toda. Talvez o Paulo Guedes seja mais parecido com o Jair Bolsonaro do que as pessoas querem admitir. Será, Andreasa? Eu queria puxar esse assunto do Paulo Guedes. Paulo Guedes, um Chicago boy, um liberalzaço,
de repente vê o Bolsonaro se transformando num desenvolvimentista, uma Dilma Rousseff de verde oliva. Não é se transformando, né? Mostrando exato, que sempre foi, né? Exato, tirando a pele tirando a pele que o revestia e assumindo o papel do político que sempre foi. Como é que fica o discurso liberal nesse ambiente? Não fica, né, Megali? Eu sempre imaginei, projetei que a gente chegaria a esse momento, né, um momento de impasse. Eu imaginava que isso aconteceria um pouco mais adiante. A pandemia acelerou esse dilema, né, a exposição dessa fratura, né, que caminho seguir. E eu imaginava que quando nós chegássemos a esse momento, quando nós alcançássemos esse momento, ou seja, o presidente diante do que ele é e da oportunidade de ser o que ele é, deixando de vez a carcaça eleitoral. Ele já deixou a carcaça lavajatista, já deixou o Moro. Eu esperava que ele fosse deixar a carcaça reformista liberal. Mas eu imaginava que quando a gente chegasse nesse momento, Paulo Guedes fosse pedir o boné. E ao contrário do que eu imaginava, Paulo Guedes tem se mostrado mais... Eu não quero individualizar, não é o corpo do Paulo Guedes, estou falando do conceito. Paulo Guedes tem mostrado uma espinha dorsal liberal, que a sua espinha dorsal, que a sua cervical liberal, é mais flexível, mais borracha do que eu imaginava. Ele já disse, diante deste impasse, desta pressão imensa que vem do parlamento também, da ascensão do Centrão, que vem do próprio presidente da República, que vem de agentes importantes no Planalto, do chefe da Casa Civil, do ministro mais badalado, Tarcísio de Freitas, do mais influente atualmente, que é Rogério Marinho, para gastar. O Paulo Guedes, que se apresentou como o oposto Ipiranga do presidente em 2018, era um que, em tese, não admitiria isso. Mas como ele vem admitindo, como ele vem ficando, eu tendo a achar que ele não está tão desconfortável assim, e que talvez tenha recalculado o seu programa. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho muito arriscado. Quer dizer, agora, está dito aqui, agora precisamos financiar, à luz da pandemia, da brecha que a pandemia dá, porque é disso que se trata, financiar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022. E isso passa por abrir o caixa e gastar. Passa por flexibilizar o teto de gasto. É isso que está na ordem do dia, a entrevista fala sobre isso. Vai se tentar uma maneira de flexibilizar o teto de gastos, explorando esse estado de calamidade. Então, financiar a reeleição de Jair Bolsonaro em 2022, engatar o Renda Brasil, o Bolsa Família, um programa de renda mínima ampliado com uma base maior, e com isso, Guedes imagina que em 2023, talvez presidente Bolsonaro reeleito, Bolsonaro vai chegar com competitividade em 2022, conseguiria encaixar a sua reforma, o seu programa de reforma. Eu acho muito difícil, porque quem tem gosto por gastar, quem toma gosto por gastar, não vai chegar lá na frente tendo uma ideia de milagre econômico para chamar de seu, para dizer, não, agora vamos gastar menos, vamos controlar as finanças. Acho muito difícil. E assim nós vamos. Olha a musiquinha, olha a música. Hoje é aniversário do Caetano, né? E essa aí é a única parceria entre Caetano Veloso e Dona Ivone Lara, Deus a tenha em bom lugar. Força da Imaginação foi gravado por Beth Carvalho, mas nesse caso eles cantam juntos aí, Caetano e Dona Ivone. Lindo. Olha aí. Muito bonito, muito bem escolhido. Andreasa, um ótimo fim de semana, até segunda. Beijo.